Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Câmara em Ação, o programa da Rádio 107 que traz informações do Legislativo tapejarense de uma forma clara e objetiva. E nessa quinta edição a gente recebe o vereador Everton Rovani, do Progressistas. Seja também muito bem-vindo. Boa tarde. Olá, Júlia. Olá, ouvintes, então, da Caiobá FM. É um prazer enorme estar aqui, então, participando, então, dessa ação aí da Câmara em Ação, né? Um programa que está levando à comunidade, né, mais informações sobre o nosso Legislativo, aqui de Itapejara. É isso aí. Aí eu quero começar, como eu falo, do começo, Everton. Você declarou que um dos maiores desafios da tua vida foi colocar o teu nome à disposição para ser candidato a vereador, então, nas últimas eleições. E aí eu queria entender por quê. Certo. Então, sempre com a minha experiência, foi muito difícil colocar o nome à disposição. Então, essa eleição de 2024 foi a segunda que eu concorri, né? Em 2020, então, foi a primeira, que foi o maior desafio, né? Pois eu vinha trabalhando, né, no privado, vamos dizer, né, funcionário de uma empresa, e sempre tinha o questionamento por que não era candidato, né? Até porque eu trabalhava ao meio de bastante pessoas, né? No período aí, vamos colocar depois de 2010, 2011, na Usacom, onde eu trabalhava, tinha em torno de 200 funcionários na época, né? Então, já seria bastante pessoas que eu atingia com o conhecimento, né, de aproximação, enfim. E o Partido Progressista sempre estava ali, né? Vamos ser candidato, né? E eu com aquela resistência, não, mas isso não é para mim, eu acho que não, e ia sempre passando o tempo. E 2020, então, com a eleição se aproximando ali, o pessoal novamente, né, veio perguntar se eu teria intenção, se eu gostaria. Então foi alguns motivos que me levaram então a colocar o nome, né? Na época, na eleição de 2016, quando o partido decidiu ir sozinho na eleição, a gente trabalhou bem forte, né? Teve uma aproximação muito grande do partido, né? No resgate daquilo que era o PP, né? E ali já acendeu um pouquinho, sabe? E 2020, então, com a pandemia, com o problema da empresa, né, a Usacom, que até por fim veio a encerrar as atividades, eu vi que era um momento de eu ver, avaliar e ver se daria certo ou não. Então, foi a experiência de ter chegado até dar o nome, que confesso para, né, você e a todos que nos escutam, algumas noites sem dormir para decidir se coloca o nome ou não. Então, mas a gente decidiu por sim, né, por encarar esse desafio pelo partido e, consequentemente, também, né, pela pessoa, né, porque isso envolve toda a família, né. Por isso eu acho que às vezes as pessoas pensam muito, né, Everton, porque é um passo que você dá, né, como profissional, mas acaba influenciando a vida como um todo, né, de toda a família, como você disse, né, e às vezes o que acontece durante as campanhas também não é muito positivo, né, ainda a gente tem alguns conflitos, assim, que seriam desnecessários, né, a forma como acontece. Você fala, né, que o teu nome era cogitado, assim, porque você tinha contato com muitas pessoas, né, isso é algo que a gente vê muito, assim, quando a pessoa ela se relaciona com um grupo maior de pessoas, as pessoas brincam assim, vai ser quando candidato a vereador? Hoje, analisando a tua trajetória nesses dois mandatos, assim, tu acha que faz diferença realmente, assim, a pessoa ter bastante contato com pessoas para ser um bom vereador? Eu acho que sim, é um dos pontos principais, eu acho, né, tanto para a majoritária, no caso prefeito e vice, quanto vereador, porque você precisa ter uma rede, né, de apoio, no caso, numa campanha, para buscar os votos, né, porque às vezes não é só o teu voto que vai, a tua pessoa que vai chamar o voto, são as pessoas que estão te ajudando também, né, tanto familiares como os amigos, né, então é uma coisa que eu vejo que é muito necessário ter, né,
essa rede de quanto mais pessoas você conseguir alcançar, mais pessoas vão estar contigo ali na busca pelo voto e que se consolida depois com a eleição. Um detalhe, Julie e ouvintes da Caiobá, na verdade eu fiquei, as duas eleições eu fiquei suplente, né? Eu não sou o titular. Né? A primeira eleição, então, em 2020, eu fiquei o primeiro suplente. Né? Eu fiz 6 votos a menos que a Adri Artuzzi. Né? Então, a ex-vereadora também agora não conseguiu entrar também, né? A gente vê assim que o Partido Progressista deu um salto bem grande em relação a nomes bons, né? Ter à disposição para concorrer, alguns que passaram por secretarias, né? Outros nomes que veio do privado também, ótimas pessoas. Então, vamos dizer que a régua foi mais alta, né? Então, nessa segunda eleição que eu participei, eu fiz 70 votos a menos, né? Então fiquei o segundo suplente. E na conjuntura do governo aí com o prefeito Big e o partido, né? Se entendeu então que a Giovana Carissimi, que é a vaga que eu ocupo hoje, né, é dela, e ela foi então para o executivo, né, como secretária da saúde, né, fazendo um trabalho lá na saúde. O primeiro suplente então, o Chico, né, o Anderson Francisco Guadanin, ele também tem uma função dentro do executivo, então a oportunidade veio novamente para mim, então, dessa vez assumir desde o primeiro dia, né, dessa gestão 2026-2028, né. Lá atrás, na outra eleição, eu participei a partir de 2022, né, então, 1 ano e meio que eu fiquei. Né. No início da gestão passada, então, o prefeito Big me convidou para ser o secretário da Assistência Social, né? Hoje é a Secretaria de Desenvolvimento Social. Foi mudada a nomenclatura, né? Toda uma remodelação de algumas secretarias que né, a gestão Big Jeep fez, justamente para se trabalhar um pouco mais o desenvolvimento das pessoas, né? Eu vejo assim que foi uma experiência muito boa, de vida, né, está à frente da secretaria, hoje é ocupada pelo Gilberto, né, Scarotti. Essa experiência de ter contato com as pessoas que precisam mais e de entender como funciona também, né, a logística, né, a burocracia, às vezes, ela te fortalece, assim, como vereador? Tu acha que isso te traz algo diferente, que talvez outra pessoa que não teve essa experiência não consegue trazer? Eu acho que sim, eu acho que mais pessoalmente, eu vejo mais do que pessoalmente do que politicamente, né? Porque, claro, a gente vem de uma família humilde, normal, né? Minha família, minha mãe e meu pai sempre moraram ali próximo ao bairro 13 de Maio, né? Que, vamos colocar, é o bairro que é assistido geralmente pela assistência, juntamente com o Real, o São Paulo, tem todos a nossa cidade, mas mais ali, e que se tem esse olhar mais olhando para essa situação, justamente por isso o CRAS, quando veio lá a verba do governo federal, do governo anterior, né, a gestão anterior aqui em Itapejara, focou, né, no bairro que mais precisava, né, então que a legislação diz que tem que ser. E a gente, por este período que eu passei lá, a gente, como falei antes, a gente vê muita coisa, né, quem realmente precisa, às vezes nem tanto precisam, mas as pessoas querem burlar, querem tentar receber algo só porque acha que é direito, né? Então é uma situação bem delicada. A gente que ficou à frente dessa secretaria, a gente vê que é difícil, né? Mas tem muitas aí coisas do governo federal que auxiliam, né? Só para citar um exemplo, a gente, algum tempo atrás, foi em março, se não me engano, a gente participou de uma reunião lá no Executivo, na Prefeitura, né, como vereador, né? E buscando, as entidades estavam buscando um número de pessoas que estariam recebendo o Bolsa Família, que estavam sendo, né, ajudadas pelo governo federal. E nós chegamos a uns números que Itapejara não é
não é alarmante, né? Porque o que as associações e as entidades estavam querendo, o objetivo delas era resgatar as pessoas que estariam no Bolsa Família, que daqui a pouco estariam acomodadas, né? Na visão deles, para resgatar e buscar para o mercado de trabalho. A gente sabe que é um déficit grande, né, de mão de obra em Tapejara, em várias áreas, né? Inclusive na área que eu atuo como profissional, né, na manutenção de máquinas, eu estou diretamente dentro das empresas de confecção, que é uma falta gigante, né, de mão de obra de costureiras. Então, nessa reunião, a gente analisou os números, né, e chegou-se à conclusão que Tapejara estaria bem abaixo, assim, vamos dizer, de inúmeros municípios, né, de pessoas que estariam ali recebendo sabe, sem querer trabalhar, tá lá em casa por querer, não. A grande maioria são mulheres, né, chefe de família, que não tem mais o marido, enfim, que são sozinhas. Se eu não me falha a memória agora, foram 67 ou 68 homens que recebem o Bolsa Família, então, um universo de, vamos colocar aqui, 25 mil habitantes, muito baixo, né? Então, esfriou aquela ambição que tinha o pessoal das entidades, né, de buscar esse público, sendo que tem várias situações, né, que o pessoal recebe o Bolsa Família que não é assim por doença, por invalidez, né, ou alguma deficiência. Então é bem mais complexo, né? E Tapejara está sempre olhando nesse cenário para tentar buscar as pessoas para trabalhar, que é uma falta enorme de mão de obra. Mas desmistificou aquela questão de que a pessoa não trabalha porque recebe o Bolsa Família. Isso, Em Tapejara, pelo menos, em Tapejara, o cenário não é alarmante. Eu não vou estar aqui dizendo que não tem alguém, tem. Provavelmente mas seria tem. Uma minoria, no caso. Seria uma minoria, né? E perto de grandes centros, então, a gente não pode opinar porque não tem os números, assim, oficiais. A gente sabe que existe muito, né? Então, que isso aí já leva por uma ideologia e que hoje é a nossa guerra no país, praticamente, que a gente vê aí nos noticiários, né? Que está acontecendo. Você falou da Fazenda, né? Fazenda da Esperança, e era algo que eu queria abordar também, Everton, porque você fala isso abertamente, né? Sobre algo que marcou a tua vida, né? Que tu carrega contigo, assim, de tu ter passado por um período como dependente químico, né? Certo. E aí eu queria saber se dentro do teu trabalho como vereador, se tu traz isso contigo, assim, se tu desenvolve, se tu pensa em desenvolver ações relacionadas a isso, assim. Certo. Assim, eu, nas duas eleições que eu participei, como você dissesse, falei abertamente, né, do que eu passei lá atrás, né, quando muito jovem, né, eu comecei a usar drogas, eu tinha 13 para 14 anos, usei até quase aos 18, aonde, por vários motivos, eu decidi que eu tinha que me recuperar, né, então fiquei fiquei um ano na Fazenda Esperança, então, no ano de 2000, né? Já fazem aí, agora dia 17 de dezembro, vai fazer 25 anos que eu saí da Fazenda Esperança, então mais praticamente que eu fiquei lá, então são 26 anos que eu não uso mais drogas. E todo esse período, sempre tentei ajudar a quem buscou ajuda, entende? Aonde eu fiquei, que é a Fazenda Esperança, é um local aberto, né? Não tem cerca, não tem grade, não tem guardas, a gente costuma falar, porque a pessoa tem que querer mudar. Claro, tem outras situações que são clínicas, hospitais, são outras realidades, mas a fazenda oferece isso, né? E eu decidi ir para lá. Você imagina você falar hoje que algum ex-dependente químico chegou a ser vereador do município, né? Eu levo isso com muito orgulho, né? E como não querendo ser mais que alguém, mas dizer que tem um caminho, quem está nesse mundo, né? Tem uma saída. Então, levo isso com maior gratidão e deixo sempre à disposição quem quiser nos procurar para conversar e contar a experiência.
e a pessoa querer ajuda, a gente está disponível, né? Então, agora como vereador, a gente tem até compromissos de campanha, né, de estar criando algo, né, para dependência química em Tapejara, mas a gente vê que um centro de recuperação ele é muito complexo. Um dos fatores que eu vejo é que se você coloca um centro aqui na cidade, geralmente não vai atender os nossos tapejarenses. Porque geralmente a família, quando quer que o jovem, o adulto, enfim, ele vá para um centro de recuperação, ele quer que ele fique meio longe da cidade, né? Porque próximo o vínculo continua muito perto, né? Então a gente tem uma visão de experiência assim, de outras clínicas e fazendas, de que geralmente a comunidade terapêutica não vai tratar o do município. Então daqui a pouco vai estar acolhendo municípios de todo o estado, né? Se a gente tem um centro assim pelo SUS, vamos supor, né? Então a gente vê, eu tenho um outro olhar, né, que seria trabalhar o CAPS, né, que já é uma estrutura que pode atender álcool e droga, no caso, que seria o CAPS AD, né, que é o CAPS com olhar para álcool e droga. A gente está tentando estruturar isso, perante a lei e o governo federal teria essa possibilidade, mas é para um número a mais de habitantes que o município teria que ter para ter recursos federais para aplicar nesse CAPS AD. Mas não impede que o CAPS AD, nós tenha o CAPS AD, mas daqui a pouco, com recursos próprios então do município, a gente consiga ter uma atenção um pouco melhor. A gente vê que nosso pessoal do CAPS está fazendo o trabalho, acolhe, coloca no sistema as internações, né, que é quando a pessoa não tem a condição de pagar as clínicas, então procura o SUS, procura o Ministério Público. É todo um processo bem longo, não é tão fácil, né? Se fica numa fila de espera do SUS, onde aparece a clínica, então, no estado para essa pessoa estar indo, né? Então, ainda estou trabalhando, então, como vereador, né, respondendo a tua pergunta, nesse CAPS AD, que daqui a pouco a gente consegue melhorar ainda mais o que já está sendo feito. E também pode ser pensado, né, Everton, algumas ações de prevenção também, né? Lhe dá atrativos para a prática de esportes, atrações culturais também, né? Eu acho que isso é ao meu ver, também um grande problema das cidades menores. Certo. E ouvir a população, que eu acho que você já faz muito, né? Nós temos o quadro aqui, Se Eu Fosse Vereador, que nós fomos para a rua para entender quais são os problemas que as pessoas identificam, e aí a gente vai ouvir aqui o áudio da Maria para depois você responder. Vamos ver. Certo. Meu nome é Maria, e se eu fosse vereadora de Tapejara, eu ia arrumar as ruas, que estão cheias de buraco. Eu tenho um triciclo e nem consigo andar, mas no centro só. Se a Maria fosse vereadora, Everton, o que ela poderia fazer para resolver essa situação que ela traz, assim? Certo. Então, a dona Maria, muito obrigado pela pergunta. Acredito que o trabalho da rádio está focado em melhorias, né, para o nosso município. Eu acho que esse é o foco, né? A Câmara em ação, juntamente com o Executivo, que é o detentor de fazer essas obras, né? Vamos lá. Nós, como vereador, a gente tem uma missão, né, de legislar, né? Então, o que é isso para a população entender? A gente está lá toda segunda, né, durante a sessão, analisando, então, projetos de lei do Executivo ou do Legislativo, quando o vereador tem uma ideia de um projeto, né, que ele quer levar a instalar no município, e a gente está lá para legislar, para acompanhar as obras do Executivo, né, avaliar e fiscalizar. Esse seria o intuito do
o trabalho do vereador. A gente acompanha a gestão, né, Big Jeep desde 2021, então como secretário, depois vereador, depois um período que eu fiquei fora e agora então novamente como vereador. A gente vê uma evolução muito grande no município, né? Aí na gestão passada foram mais de 300 quadras asfaltadas, né? Então foi um trabalho empenhado bastante recursos do município, né? Essas 300 quadras contemplaram várias áreas do município, aonde foram elencadas, né, lá no início as piores. Então tem um grau de dificuldade das ruas que foi analisado, né, por uma equipe e foi sendo feito essas melhorias, né? A gente sabe que tem muito por fazer ainda, né, porque geralmente é uma obra, o município é uma obra inacabada, né? Quando a gente acha que terminou, tem que iniciar novamente, né? Eu vejo que foi feito muita coisa, foi melhorado muito, feito o pluvial onde não tinha, né? Nosso município vinha de um histórico de paralelepípedo, né? O calçamento, e que aonde foi feito o asfalto em cima, foi feito então o pluvial, onde não tinha, né? Bocas de lobo, feito o asfalto de cordão a cordão. A gente viu no passado que era feito às vezes em algumas ruas só o meio e ficava as pontas sem o asfalto, aquilo ia deteriorando mais rápido, né? Então é isso, eu acho que o vereador ele tem o dever, é claro, de daqui a pouco cobrar o prefeito, né, que alguma rua não está boa, né? Ele pode estar articulando com a comunidade, levando a demanda para o prefeito, para o secretário, conversando e articulando para que seja colocado no cronograma, que seja feito esse trabalho também, que é um trabalho de formiguinha, né? Bom, Everton, a gente queria agradecer muito a tua presença aqui e finalizar então com você deixando os seus contatos ou a forma que a população pode conhecer e acompanhar o teu trabalho e fiscalizar também, né? Que aí esse é o papel do povo, né? Exatamente, a gente fica sempre à disposição, né? O vereador, a gente fala que não é só de segunda-feira, né? A gente atende qualquer horário que nos procura, a gente procura estar sempre dando o retorno, né? A demanda que chega, a gente quer estar sempre ajudando a resolver, né? Então, eu deixo aqui o meu número do celular, o WhatsApp, né? 549-9646-4062, e tem as redes sociais também, que é Everton Daiane Rovani, tudo junto. As redes sociais que eu tenho junto com ela desde 2012 e não mudei, deixei a mesma, então, minha e da minha esposa junto. Então, a gente fica à disposição, né? E as demandas que a gente consegue ajudar e levar ao executivo, que é o executor, vamos dizer assim, das obras, a gente vai estar junto com a população sempre. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Deixe os seus comentários ou se está ouvindo pelo rádio, manda no WhatsApp o que você está achando dessas edições do Câmara em Ação. A gente volta mês que vem com mais uma entrevista. Até mais!